Queridas irmãs da Bahia, temos mais um Congresso Mulheres Virtuosas. E minha porção para vocês nessa tarde, nosso bate-papo aqui, está baseado em 2 Coríntios 4:7 e também em Mateus 5:14. Assim brilhe a vossa luz. Eu quero ressaltar que Deus nos criou a sua imagem e semelhança para nós termos um relacionamento com Ele. Infelizmente o pecado entrou, nós ficamos separados de Deus, mas Deus não desistiu. Deus manteve o seu plano e nos alcançou. Queridas irmãs, nós somos alvo do amor de Deus. E nesse tempo, 3 aspectos eu quero ressaltar. Sou barro, tenho tesouro e tenho missão. Vamos lá? Sou barro, tenho tesouro e tenho missão. Sou barro. Esse tempo que vivemos hoje, quanta consciência temos da nossa fragilidade, da nossa limitação. Muitas vezes, choros, muitas vezes, lágrimas caem do nosso rosto. E há dias que nós ficamos desanimadas, não é mesmo? E eu quero trazer a reflexão aqui de João 20, que é um exemplo de uma mulher que estava passando um momento dramático, um momento de aflição, mas ao mesmo tempo foi um momento incrível. Maria Madalena, em João 20, versículo 11. Maria permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e ali viu 2 anjos. Olha, a história desse capítulo é que quem foi lá no túmulo primeiro foi a Maria, uma mulher. E lá, depois ela chamou os discípulos. Os discípulos também foram lá e viram que o corpo do Senhor não estava lá. E depois, os discípulos voltaram para casa. Mas a Maria Madalena não voltou. Ela ficou ali chorando. E os 2 anjos que apareceram para Maria perguntaram: por que choras? Eu queria que vocês refletissem agora, entrando nessa passagem, nós, mulheres, ali representada por Maria Madalena, o que passava ali? Um momento de solidão, um momento de sentimento de abandono, de incerteza, de insegurança. Talvez muitas perguntas estavam na cabeça da Maria. O que vai ser de mim? O que vai ser de nós? Como será a nossa vida? O que virá no futuro? Todas essas perguntas estavam ali, na cabeça da Maria. Mas o anjo chega e pergunta: por que choras? E ela continuou chorando, até que vem Jesus e aparece para ela e fala: mulher, por que choras? O que procuras? Queridas irmãs, é nesse momento de choro, nesse momento de aflição, de tristeza, que nós devemos buscar Jesus. Devemos buscar a presença de Jesus. Eu sou uma Maria, sabe? Eu sou chorona. E eu tenho aprendido a chorar aos pés do Senhor. Ó, irmãs, nesses últimos tempos, últimos anos, eu realmente tenho desfrutado do consolo que traz a presença de Jesus. E eu vejo que o meu lugar hoje, melhor para eu estar, é aos pés do Senhor. E Maria teve essa experiência ali, quando Jesus, então,
fala para ela, Maria. Falou o nome dela. Irmãs, não é isso que acontece com a gente. Quando a gente tem comunhão com Deus, o nosso secreto, lá na nossa vida privada com Deus, o nosso quarto, na nossa intimidade, nos nossos momentos a sós com Deus, nossos encontros diários com Deus. Quantas vezes estamos desesperadas, estamos buscando respostas, estamos pedindo ao Senhor que mude a situação, estamos aflitas. E sentimos como se o Senhor falasse para nós o nosso nome. Silene. E fala o nosso nome no nosso coração e nos consola. Sabe, irmãs, quando nós estamos assim, perante o Senhor, chorando perante o Senhor, nós vemos a nossa fragilidade, nós vemos a nossa vulnerabilidade. E o Senhor conhece a nossa estrutura. Em Salmo 103:14 fala que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus sabe. Deus conhece a nossa fragilidade. E sabe, irmãs, como um barro que nós somos, nós temos que aprender a não ter nenhuma expectativa desse barro. Deus fala na palavra dele que Deus nos ama. E aquele que nos ama, nos conhece. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Sabe, esse versículo me ganha o coração, porque eu quero ser conhecida pelo Senhor. Eu quero ter comunhão com o Senhor todos os dias. Eu quero ter essa disciplina de ter momentos, encontros pessoais com Deus, porque eu posso ser aquela mulher que conhece o Senhor e também sou conhecida por Ele. E Ele fala, eu conheço você. E, portanto, irmãs, um momento dramático e aflito como aquele para Maria resultou na aparição do Senhor. Os nossos sofrimentos, as nossas situações difíceis devem nos fazer buscar mais o Senhor. Nossos sofrimentos não nos devem afastar de Deus. Pelo contrário, ele deve ser o motivo. Eles devem ser o motivo pelo qual nós buscamos mais ainda o Senhor. Nesses momentos de angústia, quando tudo parece escuro, e você se encontra, às vezes, perdida, sem saber como agir, desanimada, Jesus vem até você e fala o seu nome. E sabe, quando derramamos lágrimas perante o Senhor, Ele recolhe. Em Salmo 56:8, um versículo que eu ganhei muito nesses últimos meses. O Senhor conhece bem todas as minhas angústias. Recolheste minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registrada estão cada uma delas. Vamos chorar diante do Senhor, vamos ter essa comunhão pessoal e íntima com Ele, e Ele vai nos consolar, Ele vai nos trazer força. Porque em João 6,37, irmãs, fala que aquele que vem ao Senhor, de maneira alguma, Ele lança fora. Por que Jesus falou isso em João 6,37? Esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. É porque a gente fica achando que não merece. A gente fica achando que não vai acontecer nada, mas vai acontecer sim. Ele nos dará alívio, como diz Mateus 11:28, vinde a mim e eu vos darei descanso. Então, queridas irmãs, conscientes desse barro que somos, Deus então resplandece através da luz da glória de Deus, através do Evangelho. Deus um dia resplandeceu em nossos corações
Como diz 2 Coríntios 4:6. Das trevas resplandeça a luz, Deus disse. E esse mesmo Deus resplandeceu um dia em nosso coração, trazendo tesouro. Então esse é o segundo ponto. Tenho o tesouro. Esse tesouro é Cristo. O Cristo da glória. O Cristo insondavelmente rico. O Cristo que tem poder excelente. Queridas irmãs, não vamos ficar olhando para o barro. Vamos tomar posse do tesouro. Sabe, tem uma frase que ganha muito meu coração. Eu tenho ela escrita no meu quarto. Hoje, a imensidão insondável de Cristo lhe espera. Isso para mim é um incentivo para me voltar ao Senhor, para eu buscar mais o Senhor. E cada vez que a gente desfruta desse tesouro, conhece esse tesouro, mas descobrimos o quanto que precisamos conhecer. Quanto mais eu tomo posse desse Cristo maravilhoso, mais eu percebo o quanto eu preciso dele. Minhas queridas irmãs, é assim, esse tesouro nos confere um suprimento abundante, uma provisão total. Tudo que precisamos ele é, tudo que precisamos ele tem. Por isso, temos que tomar posse de Filipenses 4:13, quando diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a condição que o Senhor quer para mim e para você. Tomar posse do tesouro. Não desanimar. Como diz 2 Coríntios 4:16-18. Nesse contexto do tesouro, ali tem uma palavrinha que me ganhou, que fala, tendo espírito da fé. Exercitar a fé e dizer, não vou desanimar. Porque ainda que o nosso homem exterior esteja se corrompendo, o nosso homem interior se renova. A gente, como mulher, a gente realmente não lida bem com esse negócio do consumir do vaso, né? A gente não lida muito bem com, a gente percebe que os anos estão passando e o nosso homem exterior está desgastando. Mas, irmãs queridas, ainda que o nosso homem exterior se desgaste, o nosso homem interior pode se renovar, pode ser cheio dessa glória, dessa luz do tesouro. Eu quero isso. Eu quero ser cheia da luz da glória de Deus. Eu quero que o Senhor seja resplandente. Errei aí, Fê. O Senhor quer ser manifestado de mim. Por isso, irmãs, quando passamos por situações, não é a pergunta que o Senhor espera. Não é a pergunta, por que, Senhor, isso? Mas a pergunta que o Senhor espera que eu faça é, Senhor, para quê? Para quê, Senhor? Qual o seu objetivo? Que o Senhor quer alcançar em mim através dessa situação, desse problema? Então, quando estamos assim, ouvindo a voz do Senhor, como diz lá em João 20. Olha que interessante. Depois de Jesus falar o nome da Maria, ele fala para ela, Maria, e voltando-se, ela disse, Rabone, que quer dizer mestre. E depois Maria foi anunciar
Maria falou: eu vi o Senhor. Oh, queridas irmãs, que vejamos esse tesouro, que tenhamos essa experiência de ter revelação desse tesouro que está em mim, está em você. E sabe, irmãs, quando a gente contempla esse tesouro e a gente vê a grandeza de Deus, como Ele é rico, como Ele é maravilhoso, como Ele é insondavelmente, profundamente, extensamente esplendoroso. Olha, irmãs, a gente fala: quem sou eu? Quem sou eu porque eu tenho esse tesouro? Eu não mereço, não sou digna, não é assim? Mas o Senhor vem para nós e fala: a sua vida tem um propósito. Todas as coisas eu estou fazendo cooperar para o seu bem. Minha filha, creia. Você tem missão. Esse é o terceiro aspecto, então, que eu vou abordar. Deus nos deu uma missão. Queridas irmãs, todas as vezes que a gente contempla e tem a revelação desse tesouro, esse chamamento de Deus vem em seguida. Eu fiquei muito impressionada, porque eu achei esse versículo de Paulo, que Deus falou para Ananias em Atos 9:15. Mas o Senhor disse para Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido. Em algumas versões fala vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Deus falou que Paulo era um vaso. E sabe, lá em Atos, na sequência da experiência de Paulo, quando ele viu e ouviu o Senhor falar com ele, ele caiu por terra. Mas veio a voz que dizia para Paulo: levanta-te e fique em pé. Eu apareci para você, para lhe constituir ministro e testemunha. Irmãs, essa foi a experiência de Paulo, mas também é nossa experiência. Olha, tem outro exemplo em Isaías. Eu amo essa passagem. Eu tive uma experiência fortíssima um dia, quando eu percebi a luz de Deus através dessa porção da Bíblia. Quando Isaías fala que no capítulo 6, versículo 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sabe, irmãs, naquele dia o Senhor mostrou para mim quem está sentado no trono do seu coração, Silene. Quem é que está sentado no trono? Quem é o primeiro lugar? Oh, Senhor, é grande luz essa palavra. Deus, Ele está sentado no trono. Ele é o Senhor. Ele é Senhor. Então, Isaías, depois de ver o Senhor no trono, alto e sublime, ele falou: ai de mim, estou perdido. Senhor, agora eu vi você, Senhor, mas quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos te viram, Senhor. Oh, Senhor Jesus, então Deus chega e fala: vou enviar a brasa, vou tocar os seus lábios. E vem a pergunta: a quem enviarei? E então Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa tem sido a frase que eu tenho proclamado todas as manhãs diante de Deus, com um compromisso
de viver para Ele. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E tem mais, irmãs, mais um exemplo de Ezequiel. A gente tem recebido essas palavras tão profundas. E Ezequiel, capítulo 1, 27 e 28, ele teve essa revelação desse metal brilhante, desse fogo. Ele viu também o trono. E ali, no capítulo 2, a mesma coisa aconteceu. Quando veio a voz e disse: Filho do homem, fique em pé, falarei com você. E na sequência também diz: Filho do homem, eu vou enviá-lo. Oh, queridas irmãs, todos esses exemplos são para mostrar que o Senhor está falando para nós essa tarde. Fique de pé, levanta-te. Você é para mim um vaso. Você é um vaso, irmã. Eu sou um vaso. Nós somos barro, nós temos o tesouro e nós temos uma missão. Deus está falando para nós, nesse tempo, somos um exército de mulheres mensageiras de boas novas. Salmo 68, 11 e 12. Há um exército de mulheres. Você se alistou? Você está ouvindo o chamado de Deus? Vamos entrar nesse exército de mensageiras de boas novas nesse tempo. Sermos essas que, mesmo sendo donas de casa, estão convocadas. Querida irmã, você está convocada. Eu estou convocada. E olha, não vamos desanimar. Às vezes a gente pensa assim: não, eu não tenho condição. Eu não estou servindo, eu não estou fazendo aquilo que tal irmã faz. E a gente pensa que por isso a gente não está nesse exército. Não, nós estamos. Basta que a gente se coloque na mão do Senhor e fala: Senhor, eu quero fazer parte desse exército. Eu quero cooperar com o seu propósito nessa terra. E sabe, irmãs, 2 Timóteo, capítulo 1, fala assim: reavives. Por esta causa, por esta razão, venho lembrar-lhe, reavives o dom de Deus que está em você. Reavivar o dom. Reavivar é acender, é prender fogo, prender a chama do fogo de Deus em nosso coração. Paulo falou isso para Timóteo, Deus está falando isso para mim, está falando isso para você. Reaviva, mulher, reaviva o dom, o fogo do dom. Toda vez na Bíblia que fala de fogo, está relacionado à missão. E sabe que essa palavra, reavivar, vem do grego anazopereu. Eu não sei falar direito, mas o negócio é que eu desfruto muito dessa palavra, reavivar, anazopereu, que é fogo para cima. Vamos, irmãs, vamos ser mulheres que têm missão. Eu fui muito encorajada numa live do irmão Ezra Ma, no Nordeste, alguns meses atrás. E eu estava vivenciando isso, sabe, irmãs, que é algo que me preservou, que me guardou nessa pandemia. Foi consagrar a minha vida e falar: Senhor, eu vivo para a sua glória. Eu vivo para o seu propósito, para fazer a sua vontade. E eu até, nos primeiros meses, eu não tinha a oportunidade de exercer meu trabalho. Eu estava sem clientes e o Senhor começou a mandar clientes para mim. Em plena pandemia, comecei a trabalhar muito. E eu dizia: Senhor, me envia essas pessoas. Eu quero ser, Senhor, alguém que traz luz na vida dessas pessoas. Eu quero ser alguém que anima essas pessoas. São mulheres que estão precisando receber ajuda para autoaceitação, para ter mais gratidão na vida, para estar feliz
com elas mesmas, como Deus criou. Como as irmãs sabem, eu sou consultora de estilo, então eu estava orando, Senhor, me ajuda a cumprir a minha missão, mesmo que seja no meu trabalho. Me ajuda, Senhor, a cumprir minha missão como esposa, como mãe. Eu não quero estar reclamando de lavar tanta louça. A gente fica desanimada, não é, irmãs? Nessa pandemia, tanto serviço e tudo dentro de casa, e tudo, e é roupa, e é comida, e é louça para lavar. Mas o Senhor me tocou. Você tem uma família. Você tem louça para lavar, porque você tem família. Você tem muita camisa para passar, porque você tem um marido. Irmãs, nós temos a missão de ser mulheres de Deus na nossa casa. Primeiro área do nosso ministério, missão que nós temos é na nossa família. E nós somos, portanto, mulheres de missão. Você é uma mulher de missão. Creia nisso. Foi Jesus que falou. Jesus falou assim, ó. Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. E aqui, então, eu me detenho um pouquinho. Essa passagem de Mateus 5,14. Jesus falando para nós o que nós somos. Irmãs, nós somos luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada num alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Iluminar os que estão na casa. A luz de Deus, a luz que é o próprio Deus, está em nós. Nós temos que deixar essa luz brilhar na nossa casa. Cuidar dos da nossa casa. Ser luz na nossa casa. É a primeira parte desse versículo. E aí diz, para que ilumine. E depois, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai. Oh, também as demais pessoas. Deus quer que essa luz que Ele colocou no meu coração cresça, aumente esse fogo do Evangelho, esse fogo do Espírito, queime no meu coração. E alcance mais pessoas. Queridas irmãs, tem muita coisa que vem para apagar esse fogo. Tem pecado que a gente precisa confessar, arrepender, limpar. Tem ansiedade que também vem no nosso coração todo dia. E é normal, a gente é humano, a gente tem ansiedade. Mas o Senhor deu um segredo. Em 1 Pedro, Ele falou assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Deus quer que eu lance a minha ansiedade. E eu vejo na minha experiência, irmãs, eu tomo de volta. Eu tomo de volta a ansiedade. Mas eu lanço de novo. E é esse exercício que nós temos que fazer. Não sermos dominados pela ansiedade, pela aflição, pelos problemas, mas levá-los diante de Deus. Tem outra coisa também que apaga esse fogo. São os problemas de relacionamento. E hoje nós estamos nessa convivência intensiva. E aí o nosso barro, com suas arestas, com suas dificuldades, com seus defeitos, aparece. Mas, irmãs, Deus está usando todas essas situações para nos transformar. Vamos amar a nossa família, vamos amar essa convivência. Por quê?
Deus está fazendo cooperar para o nosso bem. Queridas irmãs, então, vamos acender o fogo. Como é que acende o fogo? Como é que essa luz pode aumentar, brilhar? É quando nós exercitamos nosso espírito, é quando nós nos enchemos do espírito, e esse fogo vai primeiro nos inflamar e depois vai ter uma repercussão nas pessoas que estão ao nosso lado. Sabe, esses dias eu falei, Senhor, quando não tinha esse isolamento social, eu sempre, todos os lugares que eu estava frequentando, eu procurava, eu pedia para o Senhor uma pessoa para me falar, posso orar por você? E o Senhor nos dá coragem, porque por nós mesmos nós não temos essa ousadia, mas o Senhor nos dá essa coragem. E aí, agora, mesmo com o isolamento social, um dia eu estava andando na Hípica, aqui de Limeira, e eu vi uma senhora, e eu falei, Senhor, me dá essa senhora para me orar por ela. Senhor, me dá um jeito. Senhor, eu quero orar por essa senhora. E aí, eu fiquei orando e sentei num banquinho, ali na área que faz exercícios, que tem aparelhos. E eu pedi, Senhor, faz com que ela se aproxime. Irmãs, e foi tão doce que Jesus me ouviu. E ela sentou naquele mesmo banco que eu estava. E eu comecei a conversar com ela. E também, hoje, eu estou mandando oração para ela pelos áudios do WhatsApp. Estou mandando mensagem. Outro dia eu fui numa ótica comprar um óculos. E a gente não está tendo muito essa convivência. Então, quando eu saio, eu falo, Senhor, o que eu for fazer, eu quero contatar alguém. Eu quero falar do Senhor para alguém. E aí, ela vendendo óculos para mim, muito paciente, muito dedicada. E no final, eu falei, você me atendeu tão bem. Você me atendeu como uma ótima profissional. Posso orar por você? Então, irmãs, isso está acessível a todas nós, até pelo Instagram. Esses dias eu coloquei, posso orar por você pelo Instagram? Eu fiquei tão contente, várias das minhas clientes pediram oração. E é uma maneira da gente pregar o evangelho. Então, queridas irmãs, a nossa missão hoje precisa ser cumprida. Nós estamos nessa terra, queridas irmãs. Aqui não é a nossa pátria. Aqui não é o lugar definitivo. Essa vida na terra é uma passagem temporária. A nossa vida com o Senhor é que será eterna. Você quer investir somente na sua vida aqui na terra? Você quer investir a sua vida no reino de Deus? Hoje o Senhor está nos chamando para sermos essas mulheres que fazem parte do exército de Deus, que lutam pelo reino de Deus. E, portanto, irmãs, vamos acender o fogo, vamos reavivar a chama do fogo do Evangelho, do Espírito em nossos corações. Assim brilhe a vossa luz. Não vamos permitir que as situações nos tornem apáticas, nos tornem desanimadas, apagadas. Vamos exercitar o nosso espírito. Vamos nos unir com outras irmãs para acender essa chama do fogo de Deus. A rede de apacentamento, irmãs, é o caminho que o Senhor está nos dando nesse tempo para nós acendermos o fogo umas das outras. Sinceramente, essa ferramenta, esse caminho que o Senhor está nos dando, tem ajudado tantas mulheres, não é mesmo? Tem ajudado a nós mesmas. Eu sou assim. O dia que eu tenho, Senhor, hoje o Senhor precisa me dar uma porção. Senhor, vem aqui, Senhor. Me ajuda a lidar, Senhor, a saber colocar, Senhor, o suprimento do Senhor no meu bate-papo com as irmãs.
na minha rede de apacentamento. Senhor, vem suprir. E assim, irmãs, quando a gente tem propósito, missão, o Senhor vem também nos suprir. Por isso, não vamos desanimar. Em 2 Timóteo, para terminar, fala assim: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Covardia. Por que Paulo teve que falar assim? Deus não deu espírito de covardia. Por quê? Porque havia covardia, havia medo. E é isso que acontece com a gente. Sinceramente falando, a gente tem medo. A gente tem essa fragilidade. Mas, por outro lado, Paulo falou, reaviva a chama do fogo, do dom de Deus. Porque Deus deu espírito de poder, de amor e de moderação. Espírito de poder está relacionado à nossa vontade. O poder pode nos levantar. O poder pode fazer com que a gente tome atitudes de acordo com a vontade de Deus. Então, Deus nos deu espírito de poder para nos animar, irmãs, para nos levantar, nos fazer agir de acordo com Deus. Também esse espírito é de amor, relacionado à emoção. Quanto que a gente precisa hoje do amor de Deus, não é mesmo? Eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, não permita que eu viva uma vida egoísta. Eu não estou nessa terra para viver para mim mesmo. Eu estou nessa terra para viver para o meu Senhor, para a glória do meu Senhor, para agradar o meu Senhor. Senhor, não permita que eu seja essa pessoa egoísta. Me ajude, Senhor, a ter esse coração de servir, de me doar, de repartir tudo aquilo que o Senhor dá para mim. Irmãs, quanta palavra temos recebido, quanto alimento temos recebido, é para nós distribuirmos. E para terminar, Ele deu também espírito de moderação, quer dizer, equilíbrio. Equilíbrio, cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Mulheres de Deus, vamos cuidar de todo o nosso ser para o Senhor. Cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa casca, para que ela tenha condição de ser enchida do fogo de Deus. Vamos também cuidar da nossa emoção, blindar a nossa mente, proteger a nossa mente de inverdades, de notícias que trazem certeza e insegurança, muitas vezes pensamentos de autocondenação, pensamentos de incapacidade, de vitimismo. Não, vamos blindar a nossa mente, vamos encher a nossa mente com os pensamentos de Deus. E vamos, ó Senhor, crer que nessa terra hoje, Deus pode me usar. Eu sou barro, eu tenho tesouro, mas eu tenho missão. Deus conta com você, amada irmã. Deus conta comigo. Vamos dizer, como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Vamos dizer para o Senhor, Senhor, eu quero ser essa mulher cheia da luz. Senhor, através da minha vida, ilumina outras pessoas. Mulheres virtuosas da Bahia, vamos juntas ser esses vasos que resplandecem. A glória de Deus seja vista em cada uma de nós. O propósito de Deus se cumpra em cada uma de nós. Amém.